Deixa eu só diminuir aqui o falante, né? Para que ele fique para que eu possa ver tudinho aqui. Então, a partir de agora, a gente começa... Ixi, espera aí. Carol, você começa a gravar aí, porque o meu vai sair no computador meu aqui. Você pode fazer isso? Não, já tá, já tô gravando. Ah, perfeito. Muito bem, então, a gente está estudando os mensageiros, né? Hoje, dia 6 de março de 2021, a gente está estudando os 3 capítulos que tratam da queda de Otávio, que é o número 7, o 8º, que é o desastre de Acelino, e o 9º, ouvindo impressões. Bom, na última sessão, né, no último estudo, ele termina com termina assim com o capítulo 6º, que é advertências profundas, né? Então, depois da fala de Telésforo, né, aquele trabalhador da comunicação, né, do Ministério da Comunicação, havia duas senhoras que se aproximam de Aniceto pedindo nova oportunidade para Otávio, que era filho de uma delas, porque já tinha uma amiga encarnada, de nome Marina, que poderia receber o Otávio como filho. E a Aniceto fala, olha, o Ministério, né, da Comunicação vai prestar esclarecimentos. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Bom, o que a gente pode entender? Eu estou só voltando um pouquinho, né, no que foi na nossa última sessão de estudos, porque chamou atenção para mim isso de que nós, quando vamos reencarnar, não é simplesmente falar, olha, eu quero reencarnar e pronto. A coisa não funciona assim. Tem que ter todo um planejamento, tem que ter toda uma, como é o Ministério da Comunicação, aí, né, que ele trata disso no caso dos médiuns, né? Então, tem que haver uma oportunidade, tem que haver toda uma conformação para que possa haver uma reencarnação vitoriosa, né? E aí, depois o Aniceto se ausenta e começam aqueles grupos ali onde eles estavam reunidos, né, no centro de mensageiros, e aí Otávio desculpa, Vicente e André Luiz, foram procurar pela Isaura, Isabel, as duas irmãs, e o filho, que foi o médium, fracassado, né? Que foram encontrar ele lá. E puderam conhecer como é que foi a história. E agora a gente vai estar falando da queda de Otávio. Então, é só um rabicho, né, do último estudo, né, da última sessão de estudo, para que a gente pudesse saber em que pé que a gente está. Então, estava lá aquela reunião, e aí Otávio, ele faz porque André Luiz e Vicente, eles questionam, eles perguntam, eles se envolvem na conversa, né? E aí o Otávio fala, eu, Otávio, não possuía títulos oficializados de competência, ou seja, ele não tinha um título, por exemplo, de médico, de engenheiro, de alguma, né, um título, como ele falou, assim, que ele adquiriu uma competência, né? Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica. Olha só, ele falhou, mas ele tinha uma cultura evangélica, um conhecimento evangélico, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Não basta, a gente não vem aqui para se preparar para ser um bom profissional. A gente vem aqui para se preparar para ser um bom cidadão do universo, um espírito melhorado, né? Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e de sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, ele está contando que, enquanto ele estava reencarnado, ele via espíritos. Os espíritos se tornavam visíveis, se faziam visíveis aos olhos dele, para poder orientar ele, para poder ajudar ele
nessa missão que ele veio como médium, podemos chamar assim, né? Ou pelo menos nesse objetivo para o qual ele se preparou. Mas, ainda assim, escorregou e caiu. Sempre eu me lembro da Ana Paula falando que a gente, a qualquer momento, pode cair, a gente pode falhar. E é uma verdade. O mundo que a gente vive, na nossa discussão, por exemplo, que a gente teve agora, antes de começar o estudo, né, a gente vê isso, as possibilidades que a gente tem de entrar nesse turbilhão que é assim, o comportamento das pessoas à nossa volta. E não estamos falando só de preservar a saúde, de tudo. Né? Então, ele caiu porque ele foi imprevidente e vaidoso. E aí Otávio segue. Os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova, né, o Espiritismo, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. O que ele quer dizer com isso? Ele se preparou, né? Ele não era um aprendiz, ou não era alguém que estava sendo beneficiado pela doutrina espírita. Ele se preparou. E a gente vai ver adiante, em seguida, que ele era uma pessoa que tinha contraído dívidas enormes do ponto de vista moral. E lá no plano espiritual, em nosso lar, ele se preparou cerca de 30 anos. Ele ficou lá, esse 10 aí tá meio de... saiu sem querer, tá? Ele ficou 30 anos, quem lê o parágrafo, né, do livro vai perceber isso. 30 anos da Terra, né, se preparando em nosso lar para que ele pudesse exercer a tarefa mediúnica. Ele reencarnaria no Brasil, né, com essas obrigações mediúnicas, não se casaria para que ele pudesse se dedicar inteiramente ou então integralmente à mediunidade. Então, o propósito dele, né, receberia 6 entidades amigas que ele conheceu no mundo, quer dizer, que ele devia muito para eles, para essas 6 entidades superiores, que viriam como filhos, ele adotaria essas 6 crianças, porque tinha enorme débito de gratidão para com elas. Então, ele tinha essa dívida e fazia parte do planejamento dele receber essas pessoas, porque iam auxiliar ele na tarefa. Na verdade, não era ele que ia cuidar delas, elas cuidariam dele no processo de melhoria, através da tarefa mediúnica. Se alguém quiser entrar e falar alguma coisa, fique à vontade. Quem está acompanhando o livro, está lendo, gosta de estudar antes de vir para cá para a gente comentar alguma coisa, até que para contribuir, fique à vontade, tá bom? Bom, Otávio segue dizendo: a serviço de assistência a elas, me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas, que era o resquício do que ele trazia de outras vidas, que eram os débitos dele reencarnatórios. Então, ele tinha esse débito. Então, ele vinha para não ter assim tanto acesso à fartura material, né? Ele estaria ali contido, né? Não teria grandes ganhos, né? Porque seria uma das maneiras para que ele não tivesse essas sugestões inferiores. Então, seria mais contida a coisa. E seguindo, minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que não se escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade no serviço, ou do serviço. Então, ele estaria realmente contido naquilo que ele
né? Naquilo que ele que ele precisasse ser, a maneira que ele se portaria, para não amolecer perante os chamamentos que ele ia ter, com certeza, né? Então, ele vinha com limitação financeira, ele vinha com aquelas 6 pessoas, aqueles 6 espíritos que ajudariam ele, e ele viria para poder passar por toda esse aprendizado que ele teria para sua melhoria, né? Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, o sublinhado é por conta de quem está falando aqui, tá? Porque isso é importante. Com o aprendizado disso, com a melhoria disso, com a edificação dele próprio ao longo do tempo, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então, olha só, ele teria que aprender tudo isso para que aí sim viessem os recursos materiais acompanhando, dando o amparo para ele, para que ele pudesse dar prosseguimento nessa tarefa dele. Vê que interessante. Isso é muito importante a gente saber que nós nunca estaremos desamparados. Nunca. Ah, mas espera aí, eu estou passando fome e tal. Podia ser pior, mas a gente tem sempre esse amparo. Por quê? Porque ele vem na medida certa para a gente. Ah, então quer dizer que o sofrimento é uma realidade, a gente precisa vir aqui para sofrer? Não, não necessariamente. Depende de como que a gente vem. Eu me lembro no caso de um espírito que veio com uma fortuna muito grande. Era uma mulher. E ela distribuía recursos, ela ajudava, ela tinha assim um trabalho de caridade intenso, né? E não faltava nada para ela. E ela conta que para ela chegar nisso, ela teve que se preparar muito, através de reencarnações, para poder vir com aquela fortuna. Porque é uma atração, é uma tentação tão grande, né? Que é muitas vezes pior que a pobreza, né? Ter esse monte de recursos. Né? Então, Mas ele é que a gente fala em provas, né, Luiz? E geralmente as provas trazem um sofrimento. É por isso que a gente acaba associando, né? Eu venho aqui para sofrer, é que se a gente vem aqui para passar por provas e ensinamentos, e as provas geralmente trazem um tanto de sofrimento, porque a gente está aprendendo, né? Agora, quando eu estava escutando esse capítulo no audiobook, me deu assim uma alegria tão grande, sabe? Poder ouvir que a gente pode sempre contar com tem sempre ajuda, mesmo que a gente pense que não tem, né? A gente nunca está sozinho. E tem, não sei se é nesse capítulo, Luiz, que eles falam da importância da mãe, né? A, a, a mãe, como a mãe intervém pelos filhos, e a gente pode contar com aquela intervenção, com aquele amor, mesmo a gente estando em planos diferentes no momento, né? Deu exatamente. assim foi uma sensação muito boa ouvir isso, sabe? Eu não sei se vocês estão a par disso, quem assistiu um filme de Bezerra de Menezes, ou quem conheceu através de descrição de algum palestrante, ou mesmo leu, né, que ele estava prestes a desistir de estudar medicina. Ele estava no Rio de Janeiro, ele estava passando fome. E ele quebrava o galho, né, no orçamento, dando aulas particulares. Né? E aí bate na porta uma pessoa, um pretenso estudante, né, um candidato, veio lá contratar o serviço dele. Nem entra na casa, bate lá, né, no apartamento, lá onde ele morava, bate, ele atende, ele fala, olha, eu preciso de aula de matemática, então eu vim aqui, gostaria que você me desse aulas, o senhor me desse, você, na época ele era estudante, né, você me desse aula de matemática. E eu já vou te pagar adiantado, porque eu tenho que passar por isso, tá? E pagou ele.
e ele nunca voltou, esse estudante. Então, até alguns dizem que pode ser alguém da espiritualidade que veio. Eu prefiro pensar que a espiritualidade sim encaminhou alguém, né? E justamente alguém que depois não levou a sério o estudo e tal, e pagou e não aproveitou. É como pagar uma passagem de avião e não viajar, né? Mais ou menos isso. E aquilo resolveu mantendo ele para estudar. Por quê? Era importante que ele virasse médico, tanto que ele teve a alcunha de médico dos pobres, né? Então, é um exemplo, só para que a gente saiba, deve ter muitos por aí. Talvez nós tenhamos exemplos desse, que vem ajuda na hora certa, porque é importante que a gente dê prosseguimento naquele roteiro que a gente está percorrendo. Então, esse parágrafo fala exatamente disso, que a gente é assistido, mesmo materialmente. Então, nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Quando a gente vem para cá, a gente vem preparado, né? E aqui a gente tem todos os recursos necessários para que a gente triunfe, né? E como a gente está tratando de mediunidade, é muito importante. A gente vai ver os outros casos também, e nós vamos ver como é fácil desistir. Como qualquer pedrinha no sapato da gente faz com que a gente não leve adiante. Esse livro é um livro que ele põe um pouco a gente em xeque, assim, né? Mas peraí, eu não sou nem médium, eu não sei não. Mas o que é a mediunidade? Quando a gente estuda, a gente vai ver que existem infinitas maneiras de colocar é, a nossa mediunidade por menos, assim, é, uma palavra que a gente escuta bastante, aflorada, ou então, como é que é aquela outra palavra, Vaninha? Aguçada? Não, nem aguçada, é assim, daqui a pouco eu lembro a palavra assim. Sabe, não é intensa, como é que é? Sabe, essa mediunidade realmente ostensiva, que é uma palavra que todo mundo usa, ostensiva, né? Essa mediunidade que é evidente, não precisa ser isso. Quando uma pessoa está fazendo uma prece, ela está buscando contato com seres invisíveis, com espíritos que podem ajudar. Isso é mediunidade. A mediunidade, ela é o intercâmbio com o mundo espiritual, ainda que seja para atingir fins materiais do ponto de vista assim, de encarnados, né, deste plano material. Então, essa intermediação é mediunidade. Então, tem infinitas maneiras, né, de apresentar-se a mediunidade. Então, esse parágrafo mostra muito bem isso, que nós estamos assistidos. Se alguém tem essa tarefa da mediunidade, qualquer que seja o nível de percepção, de intensidade de mediunidade, que a gente possa colocar isso realmente em prática. Porque, de novo, vou lembrar, a Ana Paula, de vez em quando, ela chama a atenção da gente, assim, né? Não? Porque tem uma colônia espiritual para receber espírita que falhou, espírita arrependido, com dor na consciência. E esse livro mostra justamente isso. Quantas pessoas falharam? Essas reuniões aí no Ministério da Comunicação, né? Esse no centro dos mensageiros, como a gente viu anteriormente, mensageiros, não é que levam mensagem, não, é que o próprio Espírito é o mensageiro, é a carta viva, né, da melhoria. O Luiz, é porque será cobrado dos mais esclarecidos, será cobrado ainda mais, né? Se você tem o entendimento e o conhecimento, pode ter certeza que será cobrado de você mais, né? Porque o que é que você fez com todo esse entendimento, né? É a mesma questão do espírito que vem com uma fortuna, né? Como é que você aplicou essa fortuna? Como é que você usou essa fortuna para o bem dos outros, né? É interessante. Quanto mais esclarecimento, mais responsabilidade. Sabe, Kátia, a Né? gente de vez em quando lembra que quando a gente toca nesse assunto,
Não é que a gente vai fazer voto de pobreza. Não é que a gente vai dar tudo que tem e passar fome, mas fez a parte. Não, Não, usar de forma inteligente o que, sim. sabe, inteligente e caridosa, aquilo que nos foi emprestado, porque no fim das contas tudo é emprestado, né? A Não, é gente, verdade. E não é só de fortuna que se faz caridade, né? A gente sempre conversa sobre isso. Não, esse aí foi só um exemplo, mas é a questão do. A gente está aqui para servir, essa que é a verdade. O que a gente fez para servir ao outro, né? Servir a sua comunidade, a sua vizinhança, a sua família. A gente está aqui para servir e a gente se esquece disso. É tão fácil esquecer disso, exatamente. E né? olha, Otávio, como que ele chegou nessa existência? Ele veio onde foi recebido por um casal, né? A mãe espírita cristã desde a juventude, uma autêntica serva de Jesus. O pai, apesar de materialista, era um homem de bem. Receberam ele. Aos 13 anos, a mãe desencarna. E aí, aos 15, ele começa com os primeiros chamados da mediunidade. Começa a ver coisas, começa a sentir coisas, começa a perceber. Aí a família, os parentes, encaminham ele a um grupo sério, um grupo comprometido, um grupo espírita. Então ele tinha tudo para desabrochar aquilo que estava já planejado para ele, né? Aí ele, contando, os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então, era aquele homem velho, né? Aquele Otávio de outras encarnações que se manifestava através de vaidade, né? O descrédito. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, olha só, estou vendo coisa, né? Foi procurar um médico. E o que o médico aconselha a ele? Experiências sexuais, para ele gastar essa energia toda através do sexo. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Então, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo, ele se perdeu aqui no mundo. Agora, fala, mas peraí, ele não tem culpa, o médico foi lá e, e conduziu ele para essas experiências, né? Agora, sempre nós vamos ter a nossa liberdade de escolha. Será que em nenhum momento ele pensou, puxa vida, será que tem lógica isso aí? Um jovem de 19 anos, pô, né, com os hormônios tudo, né, a todo vapor, então se deixou levar. Então, ele aos 19 anos estava nessa condição. Mas interessante que ele se deixou levar por esse médico e não pelos amigos espirituais que inclusive via, né? E aconselhava, né? Mas são escolhas, né? Os amigos espirituais, não, eles nenhum violenta a gente. Ninguém impõe nada. A gente estava conversando até esses dias agora que tem gente que não vai no supermercado sem consultar alguém, um espírito, um cartomante, o que seja, né? Se coloca totalmente nas mãos de espíritos que muitas vezes são espíritos brincalhões, espíritos ou que têm interesse sobre o tipo de atitude daquele encarnado. Então, nós é que decidimos, mas a vida é nossa. Nós temos que ter o controle sobre ela. As decisões são nossas. Aí, o que acontece? O pai se casa novamente. E, quando ele tinha 20 anos, o pai desencarna e deixa a madrasta, que tinha 3 filhos, e que depois nasceram mais 3 filhos dessa segunda núpcias do pai do Otávio, né? Então, eram aqueles 6 órfãos, aqueles 6 espíritos que estariam sob a responsabilidade dele. Quando a madrasta vai pedir para que ajude a cuidar, para que cuide, ele nega, vira as costas, né? Então,
2 anos depois, a viúva foi internada num leprosário e ficaram aquelas 6 crianças abandonadas. Como ele mesmo disse nessa reunião ali no Centro dos Mensageiros, né? Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos, olha, eu tinha dívida para aqueles, né, de nosso lar, a destino incerto. Nunca mais soube. Simplesmente virou as costas para aquele compromisso que ele teria, né? Aí o que acontece? Acabou conhecendo uma mulher espiritualmente inferior a ele, que atraiu um obsessor que eles tiveram na condição de filhos, né? E ele termina dizendo: atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, o futuro espiritual, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então, oportunidade perdida. Essa é a história de Otávio. Foi assim que ele caiu, né? Foi assim que ele perdeu a oportunidade dele, depois de ter se preparado por tanto tempo e ter todas as condições de ter uma encarnação bem-sucedida, né? Aí tem o desastre de Acelino. Acelino era outro médium. Então, o que acontece? O Vicente e o André Luiz, eles iam de grupo em grupo, ali, ouvindo, comentando e tal. E aí vem esse Acelino, bate nas costas do Otávio, tentando consolar, e fala assim, outro, né, o, que também fracassado, né, fala, escuta, Otávio, pelo menos você não ficou 11 anos no umbral, como eu fiquei. Aí ficou aquela, não, como isso, né? E aí ele começa a falar, né? A história dele é que ele partiu de nosso lar, após receber, partiu assim, para reencarnar, tá? Então ele ficou 11 anos no umbral, foi resgatado, lá ele se preparou durante 11 anos, né? Recebeu pessoalmente as instruções da ministra da comunicação, a responsável pela comunicação, por esse ministério, né? E ele diz: não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Ele veio física e mentalmente preparado para ser um médium, né? Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço da nossa colônia. É isso que está fazendo a colônia Nosso Lar. Prepara para reencarnar. Um determinado grupo, quando passa pelo Ministério da Comunicação, é para reencarnar como médium. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Esse veio para casar, veio para ter uma família, né? Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então, é aquele casal que vem preparado para trabalhar, né? Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica. Então, aos 20 anos, ele despertou para a mediunidade, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda, olha que bonito, né? Essa é a alegria de qualquer dirigente de casa espírita, né? Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição, a psicografia, né, que o Senhor me concedera por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Estava todo mundo feliz. Falei, nossa, olha que médium que veio trabalhar com a gente, olha quem que descobrimos aí, olha que, né? Para ajudar, naturalmente. Porque tudo, quando lendo esse capítulo, né, do 8, né, o desastre de Acelino, vão ver que eram grupos, assim, sérios. Não era um grupo para fazer, assim, coisa de segunda categoria, não. Era um grupo sério. E chegou um médium que podia contribuir. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades
em fonte de renda material. Eu me lembro que uma vez numa reunião, uma companheira nossa estava assim, começando na doutrina espírita, ela falou, mas eu não vejo mal nenhum em cobrar a mediunidade, né? Cobrar por serviços mediúnicos, né? E aí a gente tentou, naquele momento, falar que, né? Tem até um chavão aí que diz assim, né? Não é um chavão, né? Uma citação de Jesus, dar de graça o que de graça receber. E aí a gente inseriu nesse capítulo onde é que está parte, pelo menos, de como é que ele se refere a isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, tem por título Dar de graça o que de graça receber. E fala da mediunidade gratuita, é o item número 10. Quem quiser ler mais sobre isso, esse capítulo 26, ele é muito importante, muito esclarecedor, porque algumas pessoas não entendem o porquê que não se deve cobrar pela mediunidade. E aqui está muito claro. Aliás, o Brasil, ele, na maioria das casas espíritas, tudo, os médiuns vão lá, trabalham por amor à arte, né? Vai lá e não ganha nada, né? O que está certo. Claro, se de repente o médium começa a receber um bolinho aqui, sabe, uma cadeira especial ali, ou, né, todo aquele, né, como é que eu diria assim, aquela santificação do médium, o médium principal, tal, é mais ou menos como receber também, né? E vai minando o orgulho dele, né? Minando não, ao contrário, vai crescendo o orgulho dele. Então, que é mais ou menos o equivalente a uma mediunidade paga, né? E quando não é nada disso, o médium, como a gente está vendo aí, é devedor. Ele está ali para poder fazer a parte dele, para poder garantir um pouco, limpar um pouco o passado dele, que ele tem débitos, né? Então, nesse capítulo, os trechos que foram selecionados para que a gente pudesse ver aí, a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outro recurso, ou outros recursos, que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Olha que compreensão que o plano espiritual, que essa lógica tem para conosco. Se a gente está realmente com dificuldades financeiras, vamos trabalhar materialmente e o pouco tempo que sobrar, sim, a gente trabalha de graça, mediunicamente. Olha só, é colocar o trabalho material na frente do mediúnico. Tal é o nível de compreensão dos espíritos, colocando dessa maneira. O que não pode é inverter. Não, eu não estou podendo assumir minhas contas, mas eu estou querendo trabalhar mediunicamente. Então, vou passar a cobrar por isso. Aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu trabalho mediunicamente e resolvo meus problemas materiais. Não é por aí, né? Então, os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, essa parte é muito bem-vinda, né, no que a gente está falando, né, tá? Porque é justamente nesse caminho que o Acelino está enveredando, né? Para a mediunidade cobrada, mediunidade paga, né? Debalde, em vão, né? Movimentam-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamam-me a esclarecimento oportuno. Não só os amigos espirituais, mas também os amigos encarnados. Falou, ei, Acelino, vê lá, né? Pensa bem no que você está fazendo. No entanto, agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitiva. Por sinal, um pouco antes desse parágrafo, ele fala: se os sacerdotes cobram, por que eu não vou cobrar? Né? Eles cobram. Então, eu também tenho esse direito.
ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e o meu consultório encheu-se de gente. Para limpar um pouquinho, né, a dor na consciência, para os pobres eu faço um preço um pouco diferenciado, mais para baixo. Vou cobrar, mas é um pouco mais baixo. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Então, é sempre voltado, essas pessoas que procuram esse tipo de serviço, estão sempre interessados no aspecto material, seja físico, seja em termos dos negócios, mas é sempre material. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Então, ele tinha já gente, assim, fixa, né? O pessoal já estava lá cativo, né? Para o tipo de trabalho que ele fazia. Mas a morte chegou. Bom, cedo ou tarde chega, né? E arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Então, vocês imaginem, aqueles que já estavam ligados a ele, no plano material, enquanto ele estava encarnado, continuaram ligados a ele quando desencarnado. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência, na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Não tinha jeito, ele já tinha consolidado um vínculo com aqueles espíritos. E aí, sim, ele fica aqueles 11 anos consecutivos, espiando falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Então, esse é o motivo que levou ele a ficar lá no plano espiritual, no umbral, né, sofrendo todo esse assédio desses espíritos aí. Como ele fala, entre o remorso e a amargura. Ele fala, eu não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, lembra, Kátia, que você falou? Eu vim para servir, não para ser servido. Nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados na crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Olha o que ele promoveu. Ele promoveu esse tipo de mais e mais pessoas pensando desse jeito, agindo desse jeito. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Isso que é pior. Ele se preparou, ele ficou lá anos até que ele viesse reencarnar e já com o devido esclarecimento. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Lembra? Ele via espíritos orientando ele tinha os amigos encarnados que buscavam orientar ele, e ele não. Assistência não faltou. Foi ele que escolheu. Então, de novo, o livre-arbítrio, ele é respeitadíssimo pela gente. Pelas leis de Deus, pelos espíritos superiores. Ninguém se intromete na vida. Você decide. Eu vou contar de novo, tá? Uma história aí que eu sempre vivo falando, que foi quando a Ivone Pereira foi assediada para escrever por espíritos, no caso um espírito inferior. Sumiram os amigos espirituais, simplesmente sumiram. Aí, quando ela falou não, ele foi embora, ela até descreve vendo ele indo embora, de costas assim, quando ela definitivamente falou, não vou trabalhar, não quero fazer isso. Mas e ele tinha prometido mundos e fundos para ela, você vai sair da miséria, você vai crescer, você vai ser renomada, você vai ter
materialmente falando, muita coisa. Aí ela decidiu que não. Quando esse espírito virou as costas, foi embora, apareceram de novo os espíritos amigos. Eu falei, onde é que vocês estavam? Quando eu mais precisei, vocês sumiram? Não, a decisão era sua, a gente não podia interferir. Era você que, agora que você decidiu, nós estamos aqui, vamos trabalhar. Então, o livre-arbítrio é nosso. Ninguém se mete nisso. E se tem alguém que está, de alguma forma, atrapalhando para que a gente tenha o livre-arbítrio violentado, né, nosso, a intervenção do mundo espiritual. Porque nós somos senhores disso. Então, ele tinha toda a assistência, ele tinha tudo que precisava. E aí, no capítulo seguinte, o 9, né, o capítulo 9, ouvindo impressões. Então, eles seguem ainda buscando informações. Eles passam um bom tempo ali, até que um dia, vocês vão ver mais para frente, né, no livro, quem não leu ainda, ou quem está lendo e relendo e relembrando, né, ele vai ter uma experiência na Terra. Mas até lá ele vai ter muitas experiências desses mensageiros falidos, desses médiuns falidos. Falidos no tocante, assim, fizeram uma programação e eles falharam. Né? Então, aí o André Luiz e o Vicente, eles se aproximam de um outro grupo, eram 3 mulheres, e aí uma das 3, uma velhinha simpática, né? Fala que ela tinha feito tudo o que podia, mas os laços e a influência da família eram muito fortes. Então, como é que é isso? Né? Ela reclamava que o marido não a apoiava e ainda colocava as filhas contra as suas obrigações mediúnicas. Então, colocava as filhas contra a mãe, para não ir na casa espírita, para não ir ajudar quem fosse, que ela gostaria de ajudar, quando as pessoas procuravam por ela simplesmente não ia atrás, não atendia, porque a família não permitia. E ela reclamava disso. Aqui não está, a gente não colocou a frase que ela reclama, mas ela fazia disso uma rotina. Reclamar, ela reclamava. Não fazia nada e reclamava. Né? E aceitava aquilo que a família não queria. Não silenciava, né, como deveria ser, não dava um jeito de procurar fazer a coisa de forma convincente, né, que ela estava fazendo bem, nada disso. Uma outra comenta, fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Então, culpa a família, não sai do lugar, ainda fica irritada, né? E pronto, mais uma que não conseguiu dar conta daquilo que ela se propôs a fazer. Né? Aí tem um outro grupo de senhoras também, né? Uma delas fala assim, afinal, Ernestina, qual foi a causa do seu desastre? E é interessante que nesse grupo, que eu acho que vocês, só para relembrar, né, que foi que a gente estudou nos 2 grupos de capítulos anteriores, tinham encarnados e desencarnados. Então, os encarnados vão lá para receber esse reforço, né, para poder fazer aquilo que tem que fazer, né? E tinha os desencarnados que tinham falido, né, que tinham falhado nos seus propósitos e estavam ali de novo para aprender, para poder encontrar nova oportunidade para retornar para a Terra e fazer aquilo que não conseguiu fazer na encarnação anterior. Né? Então, uma delas pergunta, e você, Ernestina, qual que foi o motivo, né, a causa do seu desastre? Essa é interessante, né? Ela falou, apenas o medo, minha amiga. Tive medo de tudo e de todos. Medo da mediunidade. Eu tenho certeza que nesse grupo tem gente que já viu gente desse jeito. Medo de ser médium, medo da mediunidade. Foi o meu grande mal. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo,
não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio. Parece vai, no bom sentido, uma bomba relógio. Tem um momento que vai lá e explode, né? Então tem um timer, e ali ele vai dar o alarme. Então, para alguns ocorre na infância, para outros na juventude, para outros mais para frente. Não tem uma regra. A regra está no comprometimento, no planejamento. Tem gente que depois assim, de uma idade mais avançada que eclode a mediunidade, porque é o momento dentro de um planejamento, né? Então, ela se preparou, tal. O chamamento, o serviço ressoou no tempo próprio, né? Como a gente falou, orientando o meu raciocínio, faltou um hífen, né? O raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfio dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Sabe aquele médium que desconfia de tudo, acha que aquilo não está acontecendo, né? Quando que ele não está sozinho, ele tem outras pessoas que estão à sua volta, ele tem os dirigentes do trabalho, que vão poder analisar se aquilo é da cabeça dele, se não é. O importante é colocar em prática, né? Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Então, o medo foi aquilo que atravancou o progresso dela aqui na Terra, ou pelo menos o trabalho mediúnico a que ela se propôs. Aí, uma outra do grupo fala: foi uma grande infantilidade da sua parte. Você esqueceu que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Então, se a gente está atrás de fazer o bem, se a gente está proposto a isso, está com boa vontade, é esse o trabalho. É isso que vai levar ao sucesso, né? Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. E isso existe. Quem é médium aí, quem sabe que é isso. Existe a turma do contra, né? Como dizem alguns lá no Brasil, né? Tem a turma do atiço e a turma do deixa disso, né? Então, tem aqueles que assediam realmente porque não é do interesse deles. E tem gente que passa uma existência todinha trabalhando mediunicamente e tendo no calcanhar essas mordidas aí assim, contra a atividade, né? Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. Voltando à conversa nossa do início, o mundo, ele vai num sentido, e se a gente bobear, a gente vai junto, vai de roldão, né? A gente é levado a isso. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Por mais que tenha impedimento, por mais que tenha resistência, por mais que tenha obstáculos, a gente veio para cá não para passar férias. A gente veio lutar pela nossa melhoria. Oh, mas espera aí, puxa, é tão bom, sei lá, viajar, tirar férias, ter um monte de regalias. Então, claro que é bom. É parte do nosso, até do nosso dever de buscar isso. Mas não é para, não temos que confundir as coisas. A gente não veio aqui para ter esse descanso injustificável, como ele falou. Ou ela, né, falou, essa irmã, né? A gente veio aqui com um propósito muito claro. E pior, hein? Vem a parte pior da história aí. Quando a gente percebe isso, quando a nossa consciência abraça isso, a responsabilidade aumenta.
E aí não tem mais como dizer, eu não sabia, né? Então, esse livro, ele realmente dá um chacoalhão na gente, com os casos das falhas. E depois nós vamos ver lá na frente muita coisa boa ainda, né? Aí, uma outra fala, compreendo agora, todavia, o receito das Todavia, o receito das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Então, o medo, o receio, achar que está mistificando, que não era sério aquilo, nada daquilo é sério. A gente vai avaliando e pronto, e vai, né? E pronto. Vai aprendendo, né? A outra fala assim, minha amiga, é tarde para se lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Olha só, até o evangelho acaba ficando meio mistificado, né? Pelo entendimento dela, né? Aí tem um grupo de cavalheiros, né? De homens falando, né? Esse aqui é aquele que a gente pensa assim, puxa vida, temos um amparo, né? E aí, quando acaba esse amparo, o que a gente faz? Né? Então, esse aí falhou por quê? Faltou o amparo da esposa. Enquanto a tive no meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Então, ela era o apoio, o suporte dele, aquele alicerce que mantinha ele trabalhando. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Então, era aquelas pessoas que vêm, reencarnam, para poder um ajudar o outro, um dar o apoio para o outro, o apoio que falta. Só que aí a gente vai perceber que era durante um tempo, tinha prazo de validade. A minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Ou seja, que circunstância era aquela que ele estava entrando? Ela desencarnou e ele estava sozinho agora. Então, ele tinha que estar preparado. Ele foi, durante um tempo, já dado uma ajuda muito grande para que depois ele pudesse caminhar com as próprias pernas, né? Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem amada. Ele aprendeu que sem a mulher ele não ia muito longe, porque sem ela ele voltava todo o histórico dele. Ele não se aguentava. Então não tinha aquela esposa que dava o apoio e que desviava a atenção dele para as coisas que a outra não fez esforço nenhum. Ao contrário, ele levou ele para outro tipo de vida, né? Na próxima semana, nós vamos saber da experiência de Joel, capítulo 10. Vamos ver o Belarmino, o doutrinador. Mas também doutrinador, sim, é o dirigente, né? Aquele que fala com os espíritos. Vamos saber como é que foi o caso do Belarmino. E a palavra de Monteiro, um outro espírito também que teve a sua mediunidade fracassada, né? Vamos ver quantas pessoas continuam aqui ainda depois de... Quantos médiums seguem assistindo esse nosso estudo. Aqui, sim, para mim, particularmente, todas as vezes que eu
passei ou passo pela fase da questão mediúnica de duvidar, ou então, será que é verdade? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu me lembro que eu já tinha lido esse livro algumas vezes antes né, de desenvolver a mediunidade. E depois, eu sempre, volta e meia, me pegava nesse pensamento. E eu acho que a confiança, né, uma das coisas que o Segói sempre me falava, a Verinha, de não, se você está no ambiente certo, né, deixa essas preocupações para o doutrinador, é todo um processo de aprendizado. Porque eu acho que também, nesse caminho, para quem está num desenvolvimento mediúnico, por exemplo, é como você está numa escola aprendendo alguma coisa nova, né, que você não sabe, você não tem familiaridade. Então, não adianta querer pular etapa ou querer as respostas muito rápidas sem passar pelo beabá primeiro. Por isso que o estudo é muito importante. Pelo menos assim, para mim, 300% eu posso dizer que se não fosse o estudo, que nós não paramos, por exemplo, durante a pandemia, que a gente continuou e retomou e não paramos, né? Continuamos aí, tivemos tanto conhecimento compartilhado, eu acho que teria complicado muito mais as coisas, até mesmo pela necessidade, né, espiritual, que a gente sabe. E quando eu vim para o Brasil, por exemplo, eu senti uma necessidade muito grande de continuar com esse estudo, porque a minha preocupação maior, enquanto médium, é entender que eu vim aqui, eu lembro desse livro e eu só consigo pensar no quão pouco que eu faço, né? O fato de ser muito nova também essa questão da mediunidade. Então, assim, é jardim de infância ou recém-nascido ainda, né? Que nem sabe caminhar com as próprias pernas. E o fato de não poder ir num centro espírita, não poder fisicamente, né, trabalhar, uma das coisas que me deixou muito agoniada quando eu cheguei aqui. E aí eu falei, não, eu não posso deixar isso me dominar, porque a espiritualidade está cuidando, né? Não é só comigo, eu não sou a única, está todo mundo necessitado. Então, dentro dessa situação, qual é o trabalho que eu posso fazer? Então, acho que o principal é eu ficar bem energeticamente, mentalmente, com vibração, com pensamento. A questão da caridade, que foi uma das coisas que eu fiquei assim muito empolgada de continuar e de fazer, e entender que está restrito, igual a caridade parou, agora esse final de semana eu acho que eu não vou conseguir ir de novo, porque tem, graças a Deus, tem muito voluntário, então a escala tá super curta. Então, assim, enquanto médium, eu entendo que existe um processo, né, que tem um trabalho a ser executado. Para mim, assim, a minha preocupação maior é não sair fora dessa linha, não sair fora dessa estrada. Ela vai parar, ela vai ter obstáculo, mas é não perder Jesus. Entender que, não me deixa sair fora dessa estrada. E continuar com os estudos e tentar fazer o que pode ser feito. Então, esse livro em particular, para mim, ele é, assim, um ensinamento atrás do outro, porque se não fosse, por exemplo, o apoio do grupo aqui, estudando online, ia ser muito mais complicado, muito mais difícil. E aí, ao mesmo tempo, me remete, não, eu tenho conhecimento, né? Não é que eu cheguei aqui e não tenho conhecimento de nada. Tenho conhecimento. Então, a responsabilidade é maior ainda da vigilância, de entender que essa fase difícil vai passar. Então, eu preciso continuar me preparando, eu preciso continuar aqui, tenho que fazer o evangelho em casa, continuar com a minha reforma íntima, com a caridade, porque existem inúmeras maneiras de servir Jesus, eu acho, mediunicamente, até mesmo com uma prece, com uma oração, eu estando bem dentro do meu lar, perto das pessoas, no meu trabalho, né? Então, assim, para mim é um misto, assim, de muita responsabilidade e
quando a gente vê um livro desse, que fala especificamente sobre esse trabalho, é um alerta. Um alerta, assim, para deixar todas aquelas luzes vermelhas piscando. Porque agora era o momento que, tipo, confesso para vocês que algumas vezes eu fico cansada, eu falo assim, não vou... O livro dos médiuns, por exemplo. Não, você tem que ficar lá acordada, não, vamos estudar. Mas aí à tarde, aí eu fico me sentindo culpada no dia seguinte. Então, assim, é toda aquela pressão, aquela cobrança que fica, porque eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, porque eu tenho a minha responsabilidade. Então, quando eu percebo que a minha peteca cai, toda essa circunstância do Brasil, eu posso dizer para vocês que agora eu estou sentindo um pouco as diferenças Brasil e Estados Unidos, mas é aquela coisa, não, vamos ter paciência, vamos esperar, porque agora é o momento de fortalecer mais a fé, né? Porque diferente do momento do ano passado, que eu acho que estava todo mundo com muito mais medo, porque era tudo muito novo, é igual a Ana Paula falou, aonde a gente está, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Então, dentro do meu quadrado aqui, é ficar dentro de casa e ter paciência para as coisas acontecerem. Então, é trabalhar mais essa questão da fé e continuar estudando. Porque quanto mais eu me esclareço, mais eu consigo lidar também com essas questões. E eu sou muito grata, porque eu acho que os amigos espirituais também trabalham muito mais do que nós. Então, com pouquíssimo que eu posso fazer, com a minha prece, com a minha oração, com a minha boa vibração. Então, acho que é o mínimo que eu tenho que fazer nesse momento é eu ficar bem, para eu não atrapalhar o trabalho ainda da espiritualidade, enquanto médium, né? Então, assim, isso para mim é a minha preocupação maior, sabe? Enquanto... Aí, por isso que eu cheguei, eu estou fazendo tratamento espiritual, continuo, fiz avaliação já 2 vezes, vamos continuar. Estamos aí fazendo. Porque não quero atrapalhar. Se eu não posso ajudar, que eu não atrapalhe. Ó, esses 3 capítulos foram para mim. Eu captei e vamos embora. Sabe que você falou uma coisa que me lembrou, olha, o exemplo que eu vou citar não tem nada a ver com mediunidade, mas ele se encaixa muito, muito bem no sentido assim de manter as engrenagens azeitadas, sabe? Eu trabalhei numa empresa onde o que eu mais queria era sair dela. Não era uma situação boa, porque não tinha mercado, não estava muito bom, então a situação era tão ruim que o meu chefe, ele era bastante, assim, ele era tão decepcionado e queria ir embora tanto quanto eu. Imagina o meu chefe, né? Então, um dia ele fez uma pergunta para mim, ele falou, eu não consigo entender você. Eu sei que você quer ir embora daqui, eu sei que você está descontente, mas você trabalha com tanta vontade, né? De onde que vem isso? Eu falei, olha, é o seguinte, essa aqui não é a única, não vai ser a última empresa que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que me manter em forma para que quando eu sair, eu vá bem numa outra empresa. Porque se eu ficar assim, desestimulado e cair aí no piso, tá, eu não vou ter condições depois de dar conta do meu novo emprego. Então, é mais ou menos isso. O momento agora é de manter a máquina azeitada, de manter essa motivação, o estudo, se preparar, porque a pandemia não vai ficar para sempre. Não vai mesmo, né? E outra, ela pode até continuar, mas ela pode estar numa situação mais abrandada que vai permitir que a gente se reúna. E aí a gente vai bem. E como você falou, Carol, o estudo, você você não falou com essas palavras, mas eu entendo dessa maneira. Você é melhor médium porque estudou do que seria se não estudasse. Não tem jeito. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para melhor ajudar, para melhor trabalhar, para melhor cumprir com a nossa obrigação mediúnica. Que, como a gente viu, todos os casos era compromisso, não era acidente de percurso. Do nada veio minha mediunidade, nossa, que coisa.
não é surpresa, não, é uma coisa realmente, não é né? Não caiu na cabeça da gente, a gente já se preparou. E outra, tem horário, tem dia, tem hora para chegar, né? Não é assim, Carol? O dia que você chegou, falou, nossa, de repente veio meio... Agora você sabe, com De todas repente, as palavras, não era para chegar mais cedo e nem mais tarde, era aquele momento que tinha, o terreno estava fértil para isso. Tinha grupo de estudo, grupo de trabalho, aí chegou. Então, né? Então a coisa vem. Eu conheço gente que a mediunidade chegou depois dos 50 anos. Chegou ali. E a pessoa falou, nossa, esses dias um amigo nosso chegou e falou, olha, eu hoje não tenho mais tanto receio da mediunidade, eu posso até virar médium, que não vai ter problema. A pessoa falando, sabe quem é esse cara? O Mark falou isso aí para mim, né? Falou de um jeito tão assim, tão bonito, né? Ele falou, posso virar, porque eu estou vendo que não é assustador, que não é nada assim que vai me destruir, ao contrário, vai ser bom. e uma coisa que eu acho assim muito muito bonita, do meu ponto de vista, é que os amigos espirituais, eles, né, como foi falado, né, vocês não estão sós, vão chegar os recursos, vai ter o apoio e tudo, mas é você pensar assim, as coisas vão se encaixando no momento certo do teu trabalho, do teu comprometimento, do teu compromisso, as circunstâncias vão aparecer. E se não tem a condição para trabalhar mediunicamente, nós também vamos te respeitar, num sentido de te dar outros recursos, outras formas de você trabalhar, outras formas de você manter isso. E é muito, assim, me emociona muito quando eu sinto a presença, ou então quando você percebe que, não, realmente, no momento de uma prece, no momento de uma oração, eu e minha mãe aqui agora estamos na mania de ficar ouvindo música, né? Então a gente fica ouvindo as músicas e minha mãe, não, minha filha, porque põe as músicas aí, porque as músicas distraem, as músicas espíritas, né? Aí a gente canta no café da manhã, canta na hora do almoço, assim, aí distrai a cabeça. Eu falei, mãe, a gente tem que controlar o pensamento, né? Falei, vamos, porque os amigos estão conosco, não vamos entrar em pânico e tal. Então, toda essa atmosfera de apoio que existe ao nosso redor. Só que o problema é que a gente ainda é muito infantil, né? E a gente vai se apegar no medo, a gente vai se apegar na insegurança, e aí não conecta, aí não escuta. Aí, acho que foi um slide que a Ana Paula colocou semana passada, eu tirei até um print. Falei assim, nossa, isso aqui foi para mim. Obrigada, Ana Paula. Do Dr. Bezerra, né? Olha, a gente escuta os apelos, a gente até quer ajudar, mas vocês não colaboram. Mais ou menos isso, né? Que estava escrito. A gente quer ajudar, mas... E quando eu me peguei em alguns momentos aqui angustiada, triste, né? Ou então que as coisas saíssem de um jeito, as coisas que eu queria e que não deu certo. Então aí a gente fica, parece que batendo cabeça, e depois o tempo passa e você fala assim, nossa, não, tudo no tempo certo, as coisas vão se ajeitar. E eu estou tentando enxergar essa situação toda do Covid assim também. No tempo certo, isso vai embora, porque a gente ainda não aprendeu, nós estamos repetindo. Mais um ano é porque a gente precisa ainda aprender um pouco mais. Não estamos prontos para sair dessa ainda. Então, no tempo de Deus, e a gente tem os recursos, né? Mas a gente ainda precisa sofrer um cadinho para lembrar da prece, né? Para lembrar de orar. Então, assim, é fácil, não. E esse capítulo aí dá uma... Fala, olha, minha filha, você se comprometeu. Vai deixar essa peteca cair, não. Eu tenho uma observação aí para fazer. Cadinho. Não, que é isso. Eu fiz que nem você, semana passada eu fui anotando as coisas, daí eu falei assim, vou deixar para o final. Teve naquele momento que você estava falando sobre a mediunidade, né? Eu acho que essa questão de cobrar ou não cobrar a mediunidade, acho que fica claro quando a gente entende que a mediunidade não é nossa, né? Porque a mediunidade é um canal de comunicação. O que significa médium, né? É um canal. Ela não é nossa, não é um produto do nosso
é um trabalho conjunto, mas o médium é um mensageiro, né? E quando você estava falando de ostensividade, é uma coisa que eu fiquei pensando, porque o Kardec ele fala que todos nós somos médiums, né? E existe a mediunidade para o trabalho mediúnico e existe a mediunidade do nosso dia a dia. E por que eu quero destacar isso? Eu, particularmente, não acho que eu sou sensível de maneira alguma. Mas eu tenho total ciência que quando eu entro em sala de aula e faço uma prece, eu não estou sozinha dando aula. Eu não estou sozinha dando aula. Eu tenho plena consciência disso, porque eu percebo quando vem um pensamento. Eu não tinha preparado aquilo para aula, eu não tinha falado, não tinha pensado naquilo. Então eu percebi ao longo do tempo que eu não estava ali sozinha. Né? Semana passada vocês falaram assim, você falou... Eu sei que eu não estava sozinha falando, porque eu já consegui distinguir esses pensamentos, porque eu peço ajuda. Então, através da prece, é o nosso grande canal de comunicação. E eu queria voltar no que a Cíntia falou, antes de a gente começar o estudo, porque era um dos grandes lamentos que eu tenho diante dessa pandemia, assim, frustração mesmo, né? Porque você vê esses números estarrecedores e parece que as pessoas acham que isso está ok, né? Que isso é normal, que isso está tudo bem, né? Porque eu não estou lá no hospital, né? Então está tudo bem. E a minha mãe, ela tem feito uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente nesse momento, porque a gente não pode sair de casa e se colocar ali. E assim, a gente não tem meios também de ajudar, né? Financeiramente. A gente pode, na medida do possível, doa o dinheiro, faz alguma coisa, né? A gente não é capaz, sozinho, de mudar essa situação. Aí uma coisa que a minha mãe está fazendo e que eu acho que vale a pena é entrar nessas correntes de oração que tem na internet, né? O José Carlos de Luca, ela participa, né? Toda segunda, quarta e sexta, ele faz, né? Corrente de oração. E a gente tem que lembrar que a prece, ela é uma caridade. E uma caridade, assim, importante, né? É uma caridade moral, é uma caridade de esperança, né? É uma caridade onde a gente ajuda a limpar a psicosfera desse planeta que está pesadinho. Então, eu acho que a mediunidade, ela não é só obrigação do médium que tem ostensividade. Ela é um canal de comunicação. Então, se a gente abrir esse canal, independente do grau que a gente tenha, a gente sempre vai ser ajudado, principalmente se a nossa intenção é no bem. Então, se a gente colocar isso, eu fiz muito isso para mim mesmo. Se a gente colocar isso como conduta do nosso dia a dia, vou conversar com uma pessoa, a pessoa vem contar um problema para mim, olha, faz um silêncio mental e fala, oh, meu Deus, me ajuda, o que eu vou falar agora para essa pessoa, né? O que ela precisa que eu fale? Então, se todas as vezes a gente fizer essa mudança de chave, sabe? Essa pequena mudança de chave, muda tudo, né? Por isso que vira uma conduta, né, do dia a dia, da gente fazer sempre isso. Porque é só na repetição que talvez a gente aprenda a fazer isso lá na frente naturalmente, né? Não sei, foram essas coisas que eu percebi, porque a história que vocês contam, né, dos capítulos de hoje, bateram muito nesse ponto, né? De que a gente não leva em consideração aquelas mensagens que vêm no nosso dia a dia. Era isso. Nossa, ficou todo mundo calado, agora eu fiquei com... Pensando. O que você falou, um pouco do que a Carol falou, sabe, ontem, toda sexta-feira a gente faz nosso evangelho, a família, né? Coisa que a gente não fazia antes. A gente fazia fisicamente, quem tivesse junto fazia, quem não tivesse, né, não participava. Isso antes dessa realidade virtual aí que a gente tem hoje à disposição. Então, e está sendo muito bom, porque semanalmente nós temos a família reunida, com fusos horários diferentes, e no caso da filha que vive na Europa, são 9 horas, e a gente consegue, sabe, achar um horário ali e se reúne.
a menos que alguém esteja trabalhando, que esteja qualquer impedimento, né, acima, né, daquilo realmente que seja possível, a gente se reúne. E é bonito, a gente faz o evangelho primeiro e depois tem até um dedinho de prosa, né, tudo. E até a gente estava... Então, nós fazemos nossas vibrações também, tudo. E aí, foi até interessante, né? A gente ia começar o evangelho, aí a Verinha falou assim, vamos começar que a avó Maria já chegou, né? Falou assim, que é a avó dela, uma das avós, e aí Então, é mediunidade que está acontecendo ali, não o fato dela perceber a presença, né? Porque não precisa perceber. Você falou bem, Ana Paula, eu também, quando vou falar, eu não sinto assim que tem alguém do meu lado, que tem... quem é médium sabe, até fala, poxa, estou vendo assim do seu lado, não sei quem, ótimo, né? Mas eu também não tenho dúvidas que tem uma assistência, porque o propósito é bom. Sempre que nós estamos trabalhando para o bem, nós estamos assim, tem um enxame de espíritos que estão querendo contribuir, estão querendo nos ajudar, né, para isso. E de comprometimento, assim, que não é de agora, não é casual, não, vem já de outras experiências. E aí, então, quando a gente está fazendo um evangelho, esse que a gente faz às quintas-feiras também, né, um grupo de pessoas, assim, de alguns lugares que a gente faz, é tão bonito, é tão gostoso, e a gente sabe que junto tem espíritos que estão aproveitando daquilo, aproveitando das vibrações, das orações, de tudo, né? Não Então, só os que vêm trazidos pelo mundo espiritual, mas os que vêm trazidos por nós também, né? exatamente. Aqueles que nos acompanham, quer dizer, está todo mundo junto. Vocês imaginem só, está em casa, né? A gente, porque aqui tem um foco de luz. Estou dando um exemplo aqui nosso, que também serve para todo mundo aí, né? Cada um no seu lugar. Um foco de luz. Tem espírito passando que vive em verdadeiras trevas. Está aí passando. De repente, ele vê aquilo, ele é atraído. E vê o que está acontecendo. E vê, e é Na hora do ajudando. evangelho, né? Na hora do evangelho, exatamente. Na hora de uma prece, na hora de... Porque para ele é importante isso. E para nós também porque nós estamos propagando algo bom, positivo. Então, isso é muito, muito bom. Então, a mediunidade ela não está restrita àquele dia, aquele horário no centro, aquele grupo, aquela atividade. Não, ela está no dia a dia da gente mesmo, né? E vamos lembrar também, como você falou, Ana Paula, que todos nós somos médiums, né? Isso. Todos nós. E aí a gente acaba, né, esse final de conversa nossa, dá uma alegria muito grande, né? E deixando até um pouco que nós podemos estar falhando, né, na tarefa, que a gente não está fazendo o que deveríamos fazer, tal, porque a gente questiona isso, né? E a gente recebe tanto, faz muito pouco, a gente questiona muito. Mas esse final de conversa deixa a gente muito feliz, sabe por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos, nunca, né? De alguma forma a ajuda vem. É que nós não temos a percepção necessária para ver a ajuda que vem do alto, Suficiente. a percepção suficiente, para ver a ajuda que vem a cada minuto, né, na nossa vida. Até nos momentos felizes, eles estão conosco, né? Eles não nos deixam, eles não deixam. Então, nós temos o apoio para a nossa reencarnação diariamente, sendo médiums mais ostensivos, não sendo médiums, não sentindo nada, né? Sendo aqueles médiums de pedra, como diz meu marido, né? Então aí a gente lê, a gente fica feliz porque a gente lembra de Jesus, né? Que disse que vai estar com a gente sempre, né? Em qualquer situação e até o fim dos tempos, né? E esse fim dos tempos nós podemos pensar que é até quando nós crescermos a ponto de não precisarmos dele, né? Como aquele amigo, aquele irmão que guia até o final, né? Então, isso acaba deixando a gente muito feliz. Cátia, antes de você falar, só para
fala, esse médium de pedra que eu falo é contra a sensibilidade. Tão baixa que parece que não tem mediunidade, mas tem. É que eu falava que eu era médium paralelepípedo, né? Você ia falar, Kátia? Você abriu o microfone? Não ia falar, não. Não ia falar, não. Abri por acaso aqui. Eu acho que a gente está, assim, iniciando o momento da gente se aquietar um pouco, sabe? Aquietar e sentir, todos nós podemos sentir neste momento o que se passa à nossa volta. Se nós realmente nos aquietarmos e nos fixar nessa horinha que nós estamos juntos, e como foi elevado a nossa conversa, o estudo para o nosso aprendizado, né? Então, todos nós podemos sentir a companhia de 1, 2, 3 ou até mais amigos espirituais que estão conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando aquele apoio que nós precisamos diariamente, principalmente nesses momentos de dificuldade, em que, ou se nós não estamos, nós temos alguém do nosso lado, alguém querido, amigo do amigo, pais de amigos, próprios amigos estão sofrendo muito, né? Então, não somente nós, mas eles também têm esse apoio, né? E vamos procurar sentir neste momento essa companhia agradável, essa companhia que nos fortalece, essa companhia que nos faz sentir o amor de Jesus para conosco, nos faz sentir como aquelas pessoas que aumenta dentro de nós próprios, por nossa própria vontade, o desejo de se melhorar, o desejo de ajudar aqueles que a gente. De ajudar toda a humanidade, na verdade, né? Esse momento em que nós podemos parar um pouco e dedicar o que temos de melhor para todos os necessitados, né? Rogando ao Mestre querido que ele esteja conosco, mas sabemos que ele está com todos nós, não importa o número de pessoas que vivem nesse planeta. Ele é tão grande o amor que ele sente por nós, que ele abarca e abraça todos nós, todos nós. Nós não precisaríamos estar pedindo a ele, porque nós já o conhecemos e sabemos o que ele é capaz de nos dar por aquilo que sentimos em nossas vidas. E ele não é, e nós não somos aqueles preferidos de Jesus. Ele não tem preferidos. Ele ama a todos, ele quer bem a todos e está onde é necessário, enxugando uma lágrima, apoiando na alegria e na tristeza principalmente. E nós aqui com o coração muito feliz, porque podemos nos reunir, mesmo à distância um dos outros, nós podemos nos reunir, mas sentir que Ele está conosco, do lado de cada um de nós, fazendo-nos assim sermos um só, no sentido de podermos dar o melhor de nós em benefício dos que necessitam. Nós não precisamos pedir a Ele, mas unindo as nossas forças, com a ajuda dele, nós podemos dar de nós, em benefício desses nossos irmãos, nós que recebemos tanto. Principalmente, nós recebemos a educação moral que vem através dessas lições que nós acabamos de ter no dia, tarde e noite de hoje.
nós temos muito que agradecer a Jesus, porque Ele é o nosso companheiro inseparável. E se Ele não pode estar conosco, Ele envia os seus mensageiros para olhar por nós, para vibrar por nós, para acalentar os nossos corações nos momentos de tristeza. Se Ele está conosco nos momentos de alegria, para não exacerbarmos a nossa emoção e ela se tornar desequilibrada, quanto mais no momento da tristeza. Ele vai estar conosco, muitas vezes, enxugando as nossas lágrimas. E que realmente nós tenhamos forças, nós tenhamos o desejo imenso de estarmos sempre juntos nesse mesmo horário, sempre que formos convidados, porque é nesse momento, unindo a força um com o outro, que nós possamos dar o melhor e mais para aqueles que necessitam de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que Ele possa continuar nos amparando, mesmo sabendo que nós podemos cair, mas com Ele do nosso lado, nós sabemos também que podemos levantar novamente. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, na casa de cada um de nós, com os familiares de cada um de nós, e que possamos sempre, sempre, sempre ter esta oportunidade que estamos tendo agora. A alegria de nos encontrarmos e de unir as nossas forças, o nosso amor, para doar em benefício dos que necessitam. Sejam aqueles que vieram até nós para receber um pouco, seja que o nosso amor, unindo um ao outro, seja tão grande que possa ser levado para onde os amigos espirituais acharem necessário. Que assim seja, querido mestre. Agora sim. Graças a Deus. Desculpa, eu me empolguei porque, nossa, eu senti uma emoção tão grande e assim foi. Que bom, Verinha, nos premiou. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom também. domingo, Uma boa noite. Até sábado que vem. se Deus É quiser. segunda. Segunda, né? Segunda? Ah, bom. Aí, na segunda eu falo até segunda que vem.